Vamos lá. Olá, boa noite. Olá. Oi, professor Vinícius, boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tudo jóia, te ouço bem. Você me ouve? Sim, tá tudo certo, tudo tranquilo aqui com a gente aqui. Então O som tá. tá ótimo aqui. O som tá bom. Então tá ótimo. Então, uma boa noite a todos, o pessoal aí que já tá chegando aí. Boa noite a Geise aí que já me acompanha há um certo tempo. Ao Quilinto que tirou o Sim. tempo dele lá em Alagoas para poder estar aqui na live também, né? Provavelmente vai estar tirando os prints e mandando nos grupos de WhatsApp. Bem provável. Agradecer aí, Rafael, pelo convite para poder estar participando aqui, falar um pouco desse tema de renúncia de receitas, que é um tema que eu tenho me dedicado um pouco à questão do meu mestrado, e o pessoal aí que acompanha as aulas que a gente faz lá no site do tribunal tem sentido um pouco de falta, e a culpa é do mestrado mesmo, é esse estudo que a gente vem fazendo. É um pouco de dificuldade que a gente tem encontrado para poder estar participando desse tipo de coisa. Já tinha um certo tempo que eu já estava Sim. devendo aqui esse encontro para o Rafael, né? Já tinha me pedido desde o começo do ano, ele tinha um projeto até maior, que infelizmente eu também não consegui participar, mas hoje a gente conseguiu ajustar aqui, a gente vai fazer aí um bate-papo, um conteúdo bem legal aí para vocês. Isso, Vinícius. Vou começar me apresentando agora, que já entrou mais um pouco de gente aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Gonçalves. Atualmente, eu estou como controlador interno de um município aqui em Santa Catarina. Atuei na fiscalização tributária como fiscal de tributos de 2015 a 2020. Sou idealizador desse projeto aqui, que busca trazer informações aqui relacionadas à receita, né? A tributação, que a tributação é o caminho por onde a receita acaba entrando aí nos cofres públicos, né? Para as políticas, principalmente para as políticas sociais aí dos governos. Então, hoje aqui a gente está com o professor Vinícius Bergamini Del Pupo. Ele é auditor fiscal, ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo, graduado em Direito, em Ciências Políticas, pós-graduado em Direito Constitucional, mestrando em Gestão Pública, né, além, como ele já falou ali, atua também na escola, né, do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Então, eu vou passar para ti agora, Vinícius. A live é sua, tá? Fique à vontade para tratar desse tema importantíssimo aí, principalmente aí para aqueles municípios que têm uma carência maior aí de informação e de conhecimento sobre esse tema muito relevante aí para o dia a dia aí dos municípios. A live é tua, Vinícius. Desde já, antecipadamente, agradecer aí você aí também pela disponibilização do seu tempo. Valeu, Rafael. Primeiro, a live é nossa, né? De todos aqui, para todos. Eu que agradeço o convite, né, pela oportunidade de estar aqui, divulgando o trabalho do Tribunal de Contas, fortalecendo algo que a gente faz no canal da própria escola. Parabenizar você pela iniciativa de ter um projeto como esse. As pessoas que me acompanham sabem o quanto que a gente trabalha aqui no Estado do Espírito Santo para poder fazer esse tipo de capacitação, para poder levar conhecimento até os nossos colegas, né, aqui do Espírito Santo. E agora com o YouTube a gente já abranger um pouquinho, né? Veja aí, algumas pessoas já acompanham, Maria Aparecida lá de Santa Teresa, a gente tem o Tito ali de João Neiva, a Geise que é lá da Bahia, que me conheceu pelo YouTube, que agora a gente conversa pelo Instagram também. Então é muito importante esse tipo de contato, eu valorizo bastante. O tema é um tema importante, é um tema relevante, é um tema que, como eu falei no começo, eu tenho estudado, eu tenho me dedicado a poder estar trabalhando ele para ver se a gente aprimora, né, de certa forma leva isso para frente dentro de um aspecto da academia, que é falar sobre a questão das renúncias de receitas e as fiscalizações que os tribunais de contas vêm enfrentando, né? E a gente sabe que o Tribunal de Contas não é comum, né, entrar nas administrações tributárias. Muitas de vocês provavelmente nunca viram um Tribunal de Contas ir lá fazer uma fiscalização ou solicitar informações na área do Departamento de Tributos. Mas isso é algo que está começando a mudar. Já de alguns anos para cá, né, que os tribunais de contas passaram a dar uma determinada importância também para a questão das receitas, e a renúncia de receita entrou aí nesse leque muito grande. Então, além do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, eu já conheço os trabalhos do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o trabalho do Tribunal de Contas de Rondônia, Rio Grande do Sul já fez alguns trabalhos, Santa Catarina também já fez alguns trabalhos, o Paraná também já fez alguns trabalhos. Então, cada dia que passa,
vai ser mais comum a gente estar trabalhando a questão dos tribunais de contas em relação à questão de renúncia de receitas e renúncia de receitas. Especialmente porque existe uma diretriz que poucos sabem, mas que foi expedido pela Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, onde os conselheiros dos tribunais se reúnem e eles estabelecem metas para os tribunais. Então, a Resolução 6 de 2016 da Atricom, ela veio regulamentar esse aspecto da renúncia e da receita, né? O que precisa ter o aspecto da receita tributária do município e quais são os critérios ou as orientações sobre a renúncia. Então, muitos tribunais de contas têm aderido a essa manifestação da Atricom. A Atricom tem lá os marcos de medição, então existem avaliações, se você está cumprindo as metas de avaliações relacionadas àqueles temas, e a renúncia de receitas é um desse tema que tem acontecido. Então, a cada dia isso vai ser mais relevante, a cada dia isso vai chegar mais próximo de vocês. Então, muito importante a gente estar sabendo, tratando desse tema. E aí a gente pensa assim, o que os tribunais de contas têm investigado em relação à questão das renúncias de receitas? Então, para você que é jurisdicionado, para você que trabalha no município, para você que está aqui só para acompanhar, porque viu que nós estamos ao vivo, os tribunais de contas eles trabalham com uma questão do critério formal. Então, toda vez que a gente investiga, toda vez que o Tribunal de Contas atua, toda vez que existe uma fiscalização, há uma necessidade muito grande de se estabelecer critérios. E são os critérios que fundamentam as nossas ações. Então, não é algo da cabeça do Vinícius que vai surgir e que vai pontuar uma atuação do Tribunal de Contas. Não. É uma interpretação de normas, uma interpretação jurídica, é uma interpretação de decisões que vão nos dizer aquilo que se espera dos entes. Então, os jurisdicionados do Tribunal de Contas têm que cumprir regras e nós vamos atrás do cumprimento dessas normas. E é basicamente isso que importa para a gente entender aqui hoje. Porque se a gente entender quais são as regras e como proceder a essas regras, provavelmente você não vai ter problema com o Tribunal de Contas enquanto renúncia de receita. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouco sobre isso. E o primeiro ponto que a gente fala sobre renúncia é a questão do próprio conceito. O que seria renúncia de receitas? Renunciar à receita é simplesmente abrir mão daquilo que o ente tem direito a receber. Então, a gente tem lá na Constituição Federal, né, um modelo federativo de tributos, né, divisão tributária, cada ente tem suas atribuições. A Lei de Responsabilidade Fiscal criou obrigações e determinou, né, no artigo 11, que todo ente tem o dever de instituir, prever e arrecadar todos os tributos, mas deu uma opção de que abra-se mão dessa receita. Então, basicamente, a renúncia de receita é uma ação, né, facultativa que o ente público tem de abrir mão de parte daquilo que ele teria direito em favor de algo que seja também de interesse público. Então, seria arrecadar 10, ele pode abrir mão de uma parcela desse 10. E essa parcela desse 10 vai ter que ser revertida em algo que seja necessário ao interesse público. A partir do momento em que a administração pública abre mão de parte desse valor, ou seja, que renuncia receita, o contribuinte ele aumenta a sua capacidade, porque ele passa a pagar menos. Então, à medida que a gente diminui a parte da receita do ente, a gente aumenta a parte da receita do contribuinte. E esse contribuinte, quando ele tem esse incentivo, né? E aí a gente chama a atenção porque a gente vai ver vários sinônimos sobre renúncia, benefício, incentivo fiscal, que tratam sobre o mesmo fenômeno, que é o fato do Estado, né, como Estado, município, União, arrecadar menos do que ele teria direito por uma questão de opção. Então, essa questão da renúncia, a gente aumenta a capacidade do contribuinte, ele deixa de pagar e, necessariamente, nesse caso, o Estado está delegando para esse contribuinte que ele cumpra com uma função que seria do Estado, né? O exercício do interesse público é delegar ao contribuinte que ele faça parte daquilo que o Estado deveria fazer. E aí a gente está falando uma questão de criação de empregos, a gente está falando uma questão de incentivo ao pagamento dos tributos, a gente está falando uma questão de incentivar pessoas que foram afetadas por uma determinada situação, onde ela agora, a partir de então, vai ter um recurso a mais para se recuperar. Então,
Quem já viu municípios que sofrem com enchente? Né? É muito comum, às vezes, o município abrir mão do IPTU daquelas áreas que foram inundadas. Então, socialmente, o município está investindo naquilo ali para que aquele contribuinte, que aquele cidadão consiga se recuperar mais fácil a partir do momento que ele deixe de pagar o tributo. Então, a ideia da renúncia de receitas é tornar um investimento. É o Estado abrindo mão de receita para investir em algo que deveria ser investido mesmo por ele. Então, ele delega a um particular essa responsabilidade. Daí que se fala, né, no conceito de gasto tributário. Quando se fala em gasto tributário, a gente inverte a ordem. Então, o Estado, né, deixa de arrecadar, delega para o particular e ele vai gastar aquele dinheiro que o Estado deixou de arrecadar para cumprir com uma medida pública. Então, a ideia de renúncia de receita é essa, né? Abrir mão de algo para cumprir com suas obrigações, e aí a gente tem que lembrar, né, que o Estado tem muitas atribuições, né? A gente tem uma carta constitucional que deu muitas atribuições, muitos deveres ausentes, né? Dividiu lá as competências. Quando a gente fala em municípios, a gente até brinca que existe a pirâmide invertida, né? Que a arrecadação ficou maior na União e as responsabilidades ficaram maiores com os municípios. Então, quando se pensa em abrir mão de receita, tem sempre essa preocupação, né? Você vai abrir, mas você vai estar gastando com o quê? Né? Aonde que isso vai te trazer e como você vai cumprir as suas responsabilidades. E aí, quando a gente fala em questão de tribunal, né, quando eu falo que ele deixa de investir em favor de uma questão de interesse público, a gente tem, enquanto tribunal, que avaliar necessariamente o próprio interesse público da medida. Então, a gente tem que pensar se esse programa ele atende basicamente aos princípios básicos da Constituição. Legalidade, não, a isonomia. Por exemplo, se aquela interferência na economia que vai ser, né, a questão da renúncia, se ela vai tratar os contribuintes de forma diferente a fim de provavelmente causar um desequilíbrio, que não é o ideal. Pode interferir, Rafael. Posso fazer Pode lá. Até aproveitando esse apontamento que você fez, onde os tribunais de contas vão observar também a questão dos princípios, legalidade, pessoalidade, enfim, todos os princípios atinentes ali à matéria. É importante essa questão da isonomia, porque às vezes a gente vê uma lei ou outra, tem que tomar um cuidado muito grande, que às vezes a lei direcionando uma isenção para uma pessoa específica, né? Isso daí, não sei se você estava programando comentar sobre isso, mas é uma situação que eu vejo, às vezes, algumas leis determinando uma isenção ou algum benefício fiscal exclusivamente para uma pessoa, né? E não tipo para o setor, para uma região, né? Algo nesse sentido, como você falou no início, de cidades que sofrem alagamentos, né? E é comum, às vezes, ir lá dar isenção para aquela região afetada. Tá? Então, isso aí também tem que prestar muita atenção para não acabar indo aí de encontro, né, com o princípio da isonomia. Aqui no Espírito Santo a gente não teve essa oportunidade ainda não. Assim, o professor Vélez de Oliveira, né, que é ministro do TCU, no livro dele ele fala que uma renúncia, né, um programa de renúncia, ele nunca surge do nada, né? Nunca vem da cabeça de alguém e fala assim, vou fazer. Sempre tem um interessado que geralmente procura a administração pública e fala assim, eu gostaria disso. Muitas vezes o programa ele é desenvolvido de forma informal, vamos dizer assim, ele dá contornos de generalidade, mas para atingir um contribuinte próprio, né? Esse cuidado tem que ter, até pela questão da teoria dos motivos determinantes, quando ele vai motivar o ato do benefício, então ele deveria justificar que aquilo não é direcionado para beneficiar um de forma exclusiva. A gente sabe que o que motiva às vezes é um só, mas é muito difícil você pegar. Então, assim, seria um erro muito grosseiro, vamos dizer assim, você direcionar um programa para uma só, né? Uma empresa só. O que eu digo é que às vezes não é o programa, na própria lei já está direcionado para uma pessoa específica. Né? Aí, isso aí seria um erro muito grosseiro. Assim, se não tivesse uma justificativa relevante para dizer que, de fato, aquele caso é excepcional para que se beneficie aquele contribuinte ou que só ele seja abrangido por aquela situação, ao meu ver, a gente já teria uma ilegalidade nesse ponto, a questão do princípio da isonomia. Então, muito se discute, Rafael, a questão, assim, muitas vezes, assim,
vou criar um programa para beneficiar novos contribuintes que venham a se instalar no município sobre determinada matéria. E aqueles contribuintes que já estavam lá instalados? Então, será que ele vai ter que pagar uma alíquota de ISS de 5 e os novos vão pagar de 2? Eu, particularmente, entendo que a gente tem uma violação da isonomia. Mas confesso que eu ainda não vi decisões nesse sentido para dizer, não, fere ou não fere, e como que isso vai se comportar. Então, aí não dá para eu te dizer, tem se comportado dessa forma. Então, eu, Vinícius, entendo que a gente fere. Perdão. Não, pode falar. Eu ia comentar que o importante nessa questão da isonomia é o seguinte, eu tenho que ter uma regra, e essa regra, aqueles que se enquadrarem nessa regra, teriam direito a esse benefício. Porque não pode haver assim, um disfarce de uma regra, né, para você estar direcionando para uma pessoa específica. Então tem que abrir, porque dificilmente, né, Vinícius, a gente sabe que tributo, imposto, ninguém quer pagar, ninguém gosta, né, de pagar. Não, então, a partir do momento que se fica que a região, que o local ou que aquele segmento fica sabendo que existe um benefício, que para aquele benefício ele teria que cumprir alguns requisitos, lógico que todo mundo vai tentar se enquadrar naqueles requisitos, né? Tentar fazer com que se enquadre naqueles requisitos para conseguir aquele benefício. Né? O que não pode também daí é deixar essa lei, vamos dizer assim, esse benefício ali bem escondidinho para quase ninguém saber e só os amigos saberem desse benefício. Né? Também é uma outra situação. Daí que surge o próximo princípio, né? Que é a questão da legalidade, e a questão da renúncia de receita é uma legalidade que exige uma lei específica. E é exatamente o que você falou, evitar que o benefício fiscal surja como um projeto jabuti. Você pega uma lei lá que fala de educação e você vai botar um incentivo de IPTU lá no meio, escondido, ou um incentivo de ISS que ninguém vai observar. Então, a legalidade, o princípio da legalidade, ele é inerente a toda a administração pública. Né? A legalidade na administração pública é aquela que o administrador só pode fazer aquilo que a lei estritamente lhe autoriza. Então, a partir do momento que tem, ainda tem que ser específico. E essa especificidade tem que ser ou uma lei de natureza tributária, que é razoável você encontrar um benefício ali, ou uma lei que trate exclusivamente sobre o benefício propriamente dito. Sim. Então, quando se pensa assim, no programa... Não, pode concluir, Vinícius. Não, pode ir. Não, eu ia comentar o seguinte, só aproveitando o gancho para a gente ir linkando as matérias, né, como a gente vê que aí a gente está tratando de direito financeiro junto com direito tributário, que às vezes a gente vai, né, interligando com outros ramos. Aí nessa situação que você falou do princípio da legalidade, também é importante porque existem algumas modalidades de renúncia de receita que eu tenho que fazer uma leitura lá no Código Tributário, como a mais comum, que é a isenção, né, que é praticada, pelo menos a que eu mais vejo, que é a isenção, que a isenção, na hora da sua aplicação, da sua efetivação, a interpretação da isenção, ela é uma interpretação literal, então é aquilo que está escrito na lei. Né? Não pode se fugir 1 milímetro daquilo. Se falou que para determinado benefício o contribuinte tem que fazer X, só vale se ele fazer X. Se ele fazer o Y, não vai estar valendo, eu não posso aproximar. Então, é interpretação literal. Então, é importante a gente fazer esses links, né, com quem está nos municípios aí, tem que ter uma noção que a renúncia de receita ela vai abranger um leque grande de assuntos que você precisa ter uma noção de onde que você vai buscar essas informações para ver a efetividade e ver se aquilo está regular de acordo com não só os dizeres do direito financeiro como na renúncia de receita, mas também se aquele instituto do direito tributário que está sendo usado para dar o benefício, como por exemplo a isenção, se ela está sendo aplicada de forma correta. Também tem essas questões. Você já pode fazer aquilo que está na lei, até o próprio controle de constitucionalidade ele precisa ser feito com base naquilo que está na norma. Então, a gente tem com o Tribunal de Contas, né, o poder, né, a competência de avaliar no caso concreto se a norma, né, ela é inconstitucional. A gente não pode fazer um controle abstrato. Né? Muitas vezes eles aprovam um programa, a gente não pode atuar enquanto a lei foi aprovada, enquanto ela não foi executada. Que para mim, de certa forma, é um pouco de aberração, porque às vezes a gente perde a oportunidade de evitar, né, uma perda,
uma questão de prejuízo, de dano ao erário. Mas a questão da competência dos tribunais de contas, quanto à questão do controle de inconstitucionalidade, ele não poder ser abstrato, ou abstrato, né, mas com efeitos concretos, isso ainda gera um pouco de dificuldade para a gente. Mas a gente vai trabalhando, a gente vai pensando em notificar o Ministério Público, a gente vai trabalhando de notificar as procuradorias, notificar o próprio gestor mesmo, para que ele tome a atitude antes que aquilo possa provocar um dano, né? E que geralmente ele não é reparado. E aí, dentro dessa questão de linkar princípios, né? Quando a gente parte de direito financeiro, direito tributário, a gente vê também a questão que essa lei, esse benefício, ele precisa ser transparente. Né? Como você falou, não pode estar oculto, não pode ser algo direcionado para um só, não pode abranger só uma pessoa, e isso geralmente tem que ser em todos aqueles que preencham os requisitos de forma igualitária. Vinícius, travou. Travou? Tá travando um pouquinho, Vinícius, a sua... Agora melhorou. Pessoal, aproveitando que o professor Vinícius ali está corrigindo ali, vou pedir para vocês aí darem um coraçãozinho, compartilhar, quem não compartilhou aqui, quem não segue a Escola de Tributos Municipais que siga, vai ali em cima e siga, seguir o professor Vinícius também. Acredito que agora voltou, Vinícius. Voltou, eu joguei para o 4G aqui, tirei do Wi-Fi, vamos ver se no 4G fica melhor. Um abraço para a Samanta, que chegou aí agora. Então, eu estava falando antes de travar a questão da transparência, né? Então, que Rafael bem ponderou, a gente tem necessariamente que tratar os benefícios fiscais de forma transparente, que seja acessível, que seja identificado, e as regras que se dispõem em relação a isso, elas demonstram, né, diversas situações com as quais vai ter que se demonstrar aquilo que vem sendo feito, seja para conceder e seja numa questão de planejamento também. E aí, quando a gente fala que isso tem que estar, de certa forma, transparente, a gente fala de uma lei, que essa lei foi específica, que ela vai ser publicada, que ela vai ter acesso a todos. E aí, o primeiro ponto que a gente já vê um erro muito comum, Rafael, é a questão de você instituir benefício por decreto. Então, é muito comum, né, a galera querer legislar mediante decreto. Então, o decreto... E eu digo pior ainda, Vinícius, eu já identifiquei casos de se aplicar a isenção sem norma nenhuma, só porque falou, não, vai lá e assim, do pior das piores situações, né? E já sem norma nenhuma. Já aconteceu aqui com a gente também, a gente já observou na prestação de contas um erro de sistema, uma identificação que a gente fez com um cruzamento de dados, o que não é impossível de saber, porque hoje, com base de dados, se você viu lá, todo mundo que é contribuinte de IPTU, se todos os carnês foram lançados, ou por que não foi lançado o carnê de todos os contribuintes, hoje a gente consegue fazer, cruzando dados, utilizando plataformas como o Tableau, né, que você joga dois bancos de dados para identificar. Então, como tudo é registrado no sistema, dificilmente a gente não pegaria. Então, fazer isso aí achando que não se descobre é um ledo engano, né? Então, assim, fazer sem lei é errado, fazer por decreto também é errado, né? Fazer sem lei é um erro mais grosseiro ainda. A gente vê muita discussão disso nos estados, por conta da guerra fiscal, né? Que se faz por processo administrativo, se faz por decretos, né? Alguns tribunais de contas às vezes fazem vista grossa em relação a essa questão de concessão dos benefícios dos estados, por conta de uma questão de recursos, de guerra fiscal. A própria sobrevivência do ente. A própria LE, se eu não me engano, é na própria LRF, lá no artigo 14, que ele excepciona lá no caso do ICMS em relação ao CONFAS, né? Que isso tem que ser acordado no CONFAS primeiro, mas de qualquer forma, o Estado, quando absorver isso internamente lá no seu ordenamento, ele tem que fazer isso por lei, correto? Não é nenhuma questão só uma questão da LRF, né? A Constituição fez essa previsão. Sim. E existe a lei complementar também, acho que é a 24, que ela fala... 24 de 75. Que ela traz essa responsabilidade, e ela diz que precisa ser aprovado de forma unânime por todos os entes para poder se conceder, exatamente para combater a guerra fiscal. A gente teve a Lei 160 aí de 2017, que deu uma validada aí num monte, né, de lei de ICMS que não tinha aprovação do CONFAS, estava irregular, que vence no ano que vem, e aí a gente já tem a curiosidade de saber como é que vai ficar, né, a partir de então. Sim. Todos os estados têm benefício fiscal, tudo acontece. Aqui no estado do Espírito Santo mesmo, durante muito tempo vigorou por meio de decreto, aí agora virou lei, e a gente não sabe
como que isso vai permanecer. Então, essa questão da transparência, além de estar imbuída na norma, né, quando você aprova, a gente tem até mesmo a questão, né, dela estar vinculada à lei de responsabilidade fiscal. Porque quando a gente fala em renúncia de receita, a primeira coisa que vem na cabeça é a lei de responsabilidade fiscal propriamente dita. E aí a gente tem as disposições do artigo 14, né, que é a norma geral, né, para aprovação de um benefício fiscal, e a gente tem também o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º, que fala lá da questão da estimativa de renúncia e compensação. E esse artigo 14, ele traz alguns outros princípios, além da transparência, que seria a questão da ideia do planejamento e a ideia do equilíbrio, que elas se relacionam. Que além de determinar que você faça e cumpra determinados requisitos, a ideia central é essa, ser transparente, ter um planejamento adequado e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio. Não é que você não possa fazer no Instituto do Benefício Fiscal. Pode. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe regras para dizer que você pode fazer quantas vezes você quiser, desde que você cumpra as normas. É um benefício, é um instituto relevante? É um instituto relevante, é um bom instituto, desde que ele seja bem aplicado. Então, para nenhum Tribunal de Contas vai ter problema que você faça anualmente o benefício fiscal, desde que você cumpra. O que acontece muitas vezes, Rafael, é que a gente vê municípios fazendo programas de refis, né, que é o caso das anistias, que reduzem as multas e os juros dos contribuintes, sem executar necessariamente a sua dívida ativa. Então, muitas vezes o município deixa de cobrar aquilo que ele deveria estar cobrando, que ele tinha a obrigação de cobrar, para poder fazer o incentivo, o que acaba incentivando, de certa forma, que o contribuinte deixe de pagar os tributos em dias para ir para a dívida ativa e depois pagar, talvez em valor até menor do que aquele que pagou na data correta, dependendo do tipo de benefício. Então, muitas vezes se questiona essa situação da dívida ativa, de você dar sempre o benefício e criar um sistema de acomodação que gera um custo para o próprio ente. Porque a partir do momento que ele deixa de receber, você alimenta a dívida ativa, você passa a ter trabalho de cobrança. Então, você passa a ter um custo por isso, o que não é interessante. Então, se questiona isso. Mas se você tem um instituto bem regulado, que funciona de forma regular, que você faz a cobrança periódica, você demonstra que, de fato, é relevante você reduzir, a gente já entra num novo momento que é pensar a função das multas e dos juros, que seria um outro papo, uma outra situação, que quando a gente colocou multas de 100% e tudo mais, era por um período de inflação alta, que o dinheiro valia muito e variava, que talvez a gente esteja voltando para isso, né? Dadas as condições que a gente tem vivido, talvez volte a se colocar penalidades altas para evitar, né, inadimplência também. Que a gente tem essa questão desse ponto. É importante e interessante que você comentou do refis, porque até cerca de meia hora antes da gente começar a live, aqui 1 hora, um grupo começou a rolar informação sobre refis, né? Um perguntando para o outro, tá, o refis. Aí eu entrei, fiz um apontamento, falei assim, ó, o refis é uma forma de renúncia de receita. Por que eu estou fazendo só, até para quem está aqui assistindo, já vou aproveitar novamente, pedir para quem não segue, que é a Escola de Tributos Municipais, também o professor Vinícius, tá? Por quê? Eu fiz essa intervenção agora. Porque às vezes a pessoa lê lá o parágrafo 1º do artigo 14 da LRF e vai lá ver quais são as modalidades de renúncia de receita. E não vê lá o refis. Só que é importante, né, a gente esclarecer para o pessoal que aquele rol não é um rol taxativo, ele é exemplificativo. E aquilo que o professor Vinícius falou bem no começo da live, do conceito de renúncia de receita, que é deixar de arrecadar algo que o Estado, né, o Estado no sentido lato sensu, teria direito, essa renúncia, essa abdicação dele deixar de receber, isso é uma renúncia de receita e precisa observar tudo isso que a gente já falou aqui de LRF, dos institutos tributários, se estão sendo corretamente aplicados ou não. Então, o refis você faz o seguinte raciocínio. Para qualquer situação, para você saber se é renúncia ou não e saber se você precisa seguir LRF ou não. Que olha, é um dinheiro, é um crédito que o Estado, eu estou falando aqui da parte tributária, crédito tributário, tá? É um valor que o Estado teria direito a receber e ele está abrindo mão de tudo
ou de parte desse valor, se a resposta for sim, é renúncia de receita. É Correto, exatamente isso Vinícius? aí. É um ato comissivo, né? Vamos dizer assim, ele tem vontade de deixar de receber aquilo. Basicamente é isso. Ele tem o direito a receber, mas ele não quer receber. Por um motivo que a gente já falou, de interesse público e tudo mais. É muito comum, às vezes, as pessoas acharem que o crédito da dívida ativa, quando prescreve, ele configura renúncia de receita. E não entraria nesse conceito. Então, assim, não seria uma renúncia quando ele é omisso em cobrar e o crédito prescreve. A gente não fala no renúncia, porque a renúncia tem os institutos. Não é um rol exaustivo, né, é um rol exemplificativo, aquele ali que está ali na LRF, né, no parágrafo 1º do artigo 14. Né, muito se discute também que lá fala isenção de caráter não geral, e que a isenção geral não seria renúncia, né? Já vi situações lá, mas não é verdade. É exatamente o conceito que o Rafael falou. A partir do momento que você deixa de receber aquilo que você teria direito, que você faz essa opção, aquilo configura uma renúncia. Salvo esses casos de omissão. Os casos de omissões a gente trata como dano ao erário mesmo. Que aí seria uma restituição E do existe valor e tudo até, mais. eu vi alguns julgados de alguns tribunais, né, enfrentando uma seguinte situação. Vamos imaginar que um determinado município pretende estabelecer uma zona industrial, né, que não tem ainda, vamos trabalhar nessa perspectiva, né? Não existe ainda, o município quer desenvolver a região. Então ele vai lá e vai falar, não, nesse local aqui eu vou ter benefícios de IPTU, de taxas, enfim, não vai pagar. Aí alguns têm o seguinte entendimento, que assim, bom, era um tributo que eu não ia receber mesmo, porque assim, não tinha nenhuma empresa lá, né? Eu não tinha nenhuma indústria lá trabalhando, é algo novo, já não estava nem previsto. Mas assim, o que o pessoal, aí nesses julgados que eu observei de alguns tribunais de contas, vocês têm que entender o seguinte, caso a empresa existisse lá, o normal era que ela pagasse o IPTU, pagasse as taxas previstas, que enfim, cada município vai ter um tipo de taxa às vezes, e se você for tirar, por mais que é algo que vai acontecer no futuro, que você ainda não tenha, isso também ele pode ser enquadrado ali como uma renúncia de receita e tem que seguir todos os critérios, né, todos os procedimentos que precisam ser seguidos quando se aplica uma renúncia de receita. É a famosa discussão do benefício fiscal do impacto custo zero, né? Que fala assim, mas eu não Sim. teria essa receita se eles não tivessem aqui, ou eu não tenho um determinado prejuízo. Que aí a gente entra já na discussão mesmo do requisito do artigo 14, né? Do primeiro requisito, que é a questão do impacto orçamentário financeiro. Qual que seria o impacto? Entre o impacto efetivo, que é aquilo que você já sabe, que você vai medir, ou o potencial. É óbvio que você já sabe, por exemplo, poderia ser uma área, por exemplo, nesse exemplo que você colocou, Rafael, poderia ser uma área pública que vai ser desafetada e que a partir de então ela vai ser doada e não vai incidir ITBI, e a partir do momento que estiver lá por um determinado período também não vai incidir IPTU, nem as taxas de fiscalização ou poder de polícia. Mas é o que você falou, potencialmente, a partir do momento que desafeta, aquilo geraria uma receita. E você sabe o impacto, né? É possível você calcular o impacto que aquilo traria para a questão do orçamento público. Por uma questão de transparência, né, a lei de responsabilidade fiscal exige que o município calcule esse valor e diga no projeto de lei, né, quanto ele está deixando de arrecadar por conta daquilo. Porque ele simplesmente poderia desafetar a área e simplesmente passar a cobrar. Né? Tipo assim, poderia doar o terreno, o cara vai, né, registra e começa a pagar IPTU também, porque só a doação do terreno já é um baita incentivo. Então, tem essa questão. O primeiro requisito é calcular o impacto orçamentário financeiro da medida. Só que muitos usam o argumento assim, não tem impacto, não vai causar impacto, porque desconsidera a questão do impacto potencial que aquilo teria. Se esse benefício não existisse, aquilo não seria uma receita? Sim, seria. Então você tem um impacto. Pode ser que isso não afete as metas e os resultados fiscais. Já seria uma outra situação de um outro requisito também que o artigo 14 demonstra, que o artigo 14 exige que seja cumprido no âmbito da tramitação do processo legislativo. E aí, além desse impacto orçamentário financeiro, por uma questão de planejamento e uma questão de transparência, a renúncia de receita precisa estar autorizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Então, quando a gente manda o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, isso aí, gente, está no caput do artigo 14. Mais uma vez, reforçando, o Vinícius não está inventando. Eu só estou repassando os conceitos para que vocês entendam como que você vai preparar um programa. Tá? A nossa intenção é que você faça um programa de incentivo, mas que siga as diretrizes, que não dê problema. A lei do artigo 14, a gente fala que é comum aqui, que o Rogério está comentando, é a lei de responsabilidade fiscal. Né? Que para a gente que trabalha todo dia... É a lei 101 de 2001. A gente que trabalha todo dia com isso fala assim, é o artigo 14, artigo 14, artigo 14, é a lei de responsabilidade fiscal, Rogério. Então, a gente tem, na verdade, esses requisitos, né? Rafael, você estava falando, acho que eu te cortei. Não, tá. Eu só ia comentar, assim, que a importância, assim, porque tem muita coisa, assim, eu chamo, às vezes, assim, de procedimental, né? Que você tem que olhar, assim, ó, tá, eu vou ter que olhar se determinado requisito foi atendido, se determinada questão está de acordo com a LRF. E uma das questões que você comentou da LDO é assim, o importante é a gente saber o seguinte, era até o que a gente estava comentando no grupo hoje, que eu comentei no grupo hoje. Se pode ou não pode fazer o projeto no curso do exercício. Exatamente. Já passei o que eu falei para eles assim, olha, depende, né? Porque assim, ó, será que a LDO que está em vigor esse ano previa, né, o tipo de benefício que você que o município está pretendendo ofertar? Se a LDO lá no anexo, né, das metas fiscais, onde ela vai tratar disso, se ela estava prevendo, se está tudo certinho, se já não extrapolou muito, enfim, aí eu não vejo problema. Agora, se não houve aquela previsão, e inclusive, né, o manual dos demonstrativos fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, lá no item 020702, que ele vai tratar de como que isso tem que ser apresentado, ele fala lá, não basta, até num treinamento que eu fiz sobre curso de renúncia de receita, eu coloquei lá que às vezes a gente encontra assim, tem lá o anexo, tudo certinho, só que está lá assim, isenção tantos R$1.000, por exemplo. Só que não é assim, isso não pode, de acordo com a orientação desse manual de demonstrativos fiscais, você tem que pormenorizar, né? Então você vai pormenorizar por tributo, vai pormenorizar por tipo de benefício, por segmento, então isso tem que estar pormenorizado e tem que ter para o exercício da LDO, né, que ela vai estar em vigor, e vai ter que ter o valor dos dois exercícios seguintes, exatamente. Para os casos de benefícios continuados. É até engraçado falar que o manual, ele usa um exemplo de ISS, inclusive. Né? Se você pegar o manual atualizado, você vai pegar lá, é o exemplo que está lá exatamente do ISS, por segmento e tudo mais. E a gente tem uma experiência que demonstra que existe uma deficiência muito grande em preencher, né, esse demonstrativo. Muitos não preenchem. E a ideia do planejamento é exatamente essa. Se você quer fazer um benefício, a ideia é que você planeje antes, que você faça a previsão de quanto você vai deixar de arrecadar, que você coloque na lei de diretriz orçamentária, que ela fique transparente para que qualquer pessoa tenha acesso àquelas informações, saiba que tipo de benefício, né? Então você vai falar qual é o tributo. Vai ser o ISS, vai ser o ITBI, vai ser o IPTU. Quem serão os beneficiários, né? O programa, o beneficiário, o segmento, quanto você estima, né, que vai perder. E lá no finalzinho vem lá a medida que fala lá, pede a estimativa da compensação. Né? Medida de compensação. Que eu particularmente tenho o entendimento que ali a gente poderia interpretar com base nos incisos do artigo 14. Né? Ou você compensa, né, com o aumento da receita, ou você demonstra que não afeta as metas de resultados fiscais. Isso é uma interpretação minha que eu não vi ninguém ainda, né, discutindo. E muito se discute, como você estava discutindo hoje, se é possível você fazer no próprio curso do exercício. Muitas vezes, né, nesse ano, por exemplo, muitos prefeitos não fizeram a lei de diretriz orçamentária que estão vinculados ao exercício desse ano, né, que afetaram a lei orçamentária. Então, ele não teve essa previsão, não teve essa autorização. O ministro Vélio de Oliveira, no livro dele, né, que foi a dissertação dele de mestrado, ele sustenta que é possível você alterar a lei de diretriz orçamentária no curso do exercício. Não teria problema nenhum você ir lá no anexo de metas fiscais e fazer essa adequação. Só que quando você altera isso daí, você necessariamente vai ter que fazer uma adequação na sua lei orçamentária.
porque você vai Exatamente. ter que fazer constar que aquilo não vai afetar as suas metas de resultados fiscais. Porque necessariamente você não vai conseguir compensar a perda daquela receita. É. Por quê? Porque Porque assim, a Vinícius, até... compensação, né, só te cortando, a compensação ela presume Sim, que a medida esteja em atividade no momento da renúncia, para exatamente manter o equilíbrio. E como a gente tem o princípio da anualidade, você não vai conseguir compensar no mesmo exercício que você está renunciando. Você não pode deixar para o próximo, senão você afeta a questão do equilíbrio do seu orçamento. Então a ideia é exatamente essa, não poder cortar, né? A ideia de equilíbrio é essa, você não prejudicar a previsão de receitas e despesas que foi estabelecido na LOA. exatamente. Isso aí. Até eu ia comentar dessa questão, né? É o princípio do equilíbrio orçamentário, né? Quando é feito o orçamento, né, no ano anterior para o ano seguinte, o que se faz? Eu tenho lá, eu vou ter X de receita, o município vai ter X de receita, ele programa até X de despesa. Se de repente ele vai falar assim, não, agora eu vou ter X menos 1, ele vai ter que comprovar que não afeta, vai ter que tirar 1 da despesa, né? Porque ele vai ter que equilibrar de novo essa equação, né? Aí um problema que surge de ordem prática quando se quer fazer esse tipo de coisa é a questão da composição do orçamento. Porque o orçamento ele é feito de que forma? Você pega o valor da arrecadação e pega uma média dos últimos anos e faz uma correção para prever a receita. E quando você vai fazer a renúncia, que você tem que demonstrar o que você vai deixar de arrecadar, você não sabe o que você está deixando de arrecadar, você não consegue comprovar. E aí você corre o risco de tirar, se você tirar e falar assim, não vai ter impacto, mas não vai ter impacto por quê? Você não consegue comprovar, porque você não sabe aquilo que você está abrindo mão. É difícil comprovar que não vai ter impacto. Aí eu falo assim, olha, você pode fazer. O refis, vamos fazer o refis. Tá dando uma travada de novo, Vinícius. Vamos lá, vamos ver se o 4G aqui. Oi. Agora, voltou? Agora voltou de novo. Vai, então vamos lá. Você me fala aí que para mim está funcionando normal. O que eu estou travando para ti ou não? Está normal? Não, você está normal para mim. O que a gente vê, Rafael, geralmente é esse problema de você demonstrar de onde vai tirar. Porque a gente pode falar e presumir que um refis vai, de certa forma, trazer uma arrecadação maior que nos tempos normais, de arrecadação, né, corriqueira, né? Mas ninguém garante que isso não vai bater a meta. Então imagina você fazer um programa de refis e você não bater a meta de dívida ativa, sendo que você abriu mão de parte de multa de juros. Será que aquele juros e a multa que você abriu mão não era aquilo que você já receberia de forma normal? Porque quando vai compor a dívida ativa, ele não fala o que ele acha que ele vai receber. Ele só usa uma média. Então a gente não sabe o que é recebível e o que não é recebível. Então, enquanto o orçamento não for detalhado também, não tiver esse estudo, não tiver essa demonstração, vai ser muito difícil você definir e fazer um projeto de renúncia no curso do exercício. E é aí que a gente entra na ideia, porque a LDO ela faz esse demonstrativo para poder guiar e orientar a elaboração do orçamento. Então, a partir do momento que está lá na LDO, você dá a transparência e fala assim, na LOA, assim, olha, eu vou dar para você aqui o montante da renúncia. E aí a Constituição ela trouxe também uma ferramenta, que é o demonstrativo regionalizado da renúncia, que praticamente ninguém cumpre, nem a União cumpre. O TCU tem vários acordos determinando que a União, né, mande anexo à lei orçamentária o demonstrativo regionalizado da renúncia, lá do artigo 165, parágrafo 6º, que a União ainda não faz. E quando ele coloca lá, a ideia é o quê? Olha, isso aqui já foi previsto que vai ser renunciado. Então, isso aqui você vai ter que me demonstrar a forma que você vai compensar. Isso vai entrar na sua receita ou não? Isso está estabelecido na sua receita, na sua previsão de receita, ou você vai fomentar aqui um aumento, uma conjugação de tributos que vai dar essa medida de compensação, né? Se você quer tirar 10, da onde vão surgir os outros 10? Para poder compensar e a gente não afetar o orçamento e as previsões. Né? E mais uma vez lembrando dessa preocupação de equilíbrio. A Constituição deu muitas atribuições ao ente. Então você precisa cumprir, você precisa entregar. Então olha aí a ideia a situação da pandemia. Todos os entes estão envolvidos. E todo mundo precisou arrumar recursos para poder estar cumprindo com suas responsabilidades. Vacinando, comprando medicamentos, contratando novos pessoais, fazendo aquisição de materiais mais caros. Então se você não tem receita, se você não tem recurso, né, ferrou. E aí a gente vê o judiciário cada vez mais determinando, cumpra, né?
A nossa Constituição ela é cheia de garantias, cheia de direitos. Então, o tempo todo, cumpra, ceda, faça. Então, a Como o Receita Estado é muito garantista, precisa de muito dinheiro, né? Porque, precisa manter. principalmente... E a ideia e Exatamente. as regras da renúncia de receita vem para quê? Você pode usar, é legal o incentivo, é uma boa ferramenta, mas você não pode prejudicar a sua receita. Quer ver basicamente o que aconteceu com o estado do Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro tinha lá um caminhão de renúncias, até joalheria tinha renúncia fiscal lá, deixava de recolher ICMS. E quando foi ver a crise fiscal no estado do Rio, a gente tinha um déficit de previdência, a gente tinha um déficit de vários segmentos, não estava conseguindo pagar com suas contas em dia. Né? Alguns estados deixaram de pagar os servidores, né? Foi o caso do Rio Grande do Sul, acho que Belo Horizonte também chegou a dar um atraso. Então não é isso que a lei de responsabilidade espera. Se você tem a sua despesa, é necessário que você tenha, né, condição de arcar com ela. Se você quer abrir mão dela, você precisa ser responsável em fazer aquilo. Exatamente. Vinícius, a gente está quase chegando no final aqui, tem algumas questões na caixinha que depois eu vou compartilhar contigo. Aí, vou pedir aqui, principalmente o Henrique, eu vi que fez uma pergunta ali no chat, se você puder colocar na caixinha de dúvidas que tem ali do lado direito, embaixo é um box com um ponto de interrogação, que daí fica melhor para a gente colocar na ordem aqui, senão de repente a gente pode perder até o questionamento que você fez. Estou com 3 perguntas aqui, eu tinha mais algumas coisas para falar, né? Basicamente... mas pode desenvolver também, assim, quer concluir, tem tempo. Basicamente, é só para a gente terminar o artigo 14, Rafael, né? Porque assim, desculpa aí o tempo aí, que eu estou acostumado a fazer live de 3 horas, 3 horas e meia, eu saí das lives aí, o pessoal que quiser, eu tenho uma aula completa lá no portal, né, no canal do YouTube da Escola de Contas do Estado do Espírito Santo, a gente tem um canal, tem uma aula lá de 3 horas e meia, basicamente, né? Quem quiser assistir a aula, quiser seguir a gente no Instagram, quiser tirar dúvida também, a gente conversa depois, não tem problema nenhum. Fica aí a dica que aqui é mais um bate-papo, é mais rápido mesmo. É só para finalizar essa questão do artigo 14, que é a questão das medidas que você tem, né? Ou você demonstra que isso não afeta, né, que é você levar para o seu orçamento, de que aquela renúncia não vai abrir mão, ou você apresenta medidas de compensação. E essas medidas de compensação eu pedi para falar porque é muito comum existirem erros. Fala assim, não, eu vou compensar com a própria arrecadação que vai aumentar. E isso também não é correto. O correto de se falar em compensação é você majorar a alíquota, né? Você aumentar a alíquota, você ampliar a base de cálculo, ou você majorar e criar um tributo novo. Qualquer coisa que não seja isso não é medida de compensação. Então, se você arrecadou a mais, não compensou nada. Simplesmente foi um efeito natural. Para fins de questão de compensação, a gente não considera, não é um critério, o excesso de arrecadação não é, né, uma situação natural que tem sido feita. Então, basicamente, assim, a questão era essa. Levantei aqui uma questão do ISS, que é importante a gente trazer, que com a aprovação da nova lei de improbidade administrativa, a figura da improbidade do gestor que concede incentivo de benefício fiscal de ISS com alíquota efetiva abaixo de 2%, deixou de ser um ato de improbidade que havia sido criado com a Lei Complementar 157 de 2016. Então, para quem aí não está familiarizado, que eu falei rapidinho, né, existe a guerra fiscal dos municípios em relação ao ISS. Né? O ISS tem como regra geral que o pagamento do tributo seja realizado aonde a empresa está sediada e não onde ele foi executado, lá no artigo 3º da Lei Complementar 116. Em função dessa regra, os municípios ficam brigando, né, reduzindo a alíquota ou base de cálculo, para que as empresas se instalem nos seus municípios e necessariamente aumente a arrecadação. A Constituição Federal, e a lei já previa isso, e a Lei Complementar 116 trouxe a norma para dizer que isso está terminantemente proibido. A partir de agora, quem der benefício fiscal cuja alíquota efetiva seja inferior a 2%, né, essa lei vai ser considerada nula, e o município que foi prejudicado pode até requerer, né, a questão dessa arrecadação. Antes dessa modificação na lei de improbidade administrativa, que aconteceu agora nesses últimos dias, com a sanção do presidente Bolsonaro, o gestor... Acho que publicou hoje, né? Já estava lá na lei de improbidade. Né? Eu fui lá conferir qual que era o artigo e eu vi que ela já estava rabiscada. Ela deixou de ser improbidade administrativa o fato dele conceder benefício fiscal cuja alíquota efetiva de ISS seja inferior a 2%.
mas ficam os efeitos financeiros de prejuízo ao município. Então fica aí essa dica aí, essa atualização que a gente tem, né? Nem na aula que eu falei vai estar disposto isso aí. A gente não conseguiu falar lá, talvez um dia a gente consiga mencionar essa situação. Então, para poder ficar dentro do tempo, assim, era basicamente isso aí que a gente tinha, né? A exceção dessa questão do incentivo, né? Ela se restringe à construção civil e transporte público municipal. Então, você pode, de certa forma, fazer nesses respectivos casos. E aqui nas perguntas, estou vendo aqui que o Henrique, né? O Henrique perguntou se é possível alterar a legislação orçamentária e implementar a renúncia no mesmo ano. Como eu falei, né, é possível, Henrique. Você vai alterar, vai fazer a estimativa da renúncia, normalmente, como qualquer projeto de lei. E aí é importante destacar que o artigo 14 ele se aplica para novos projetos de lei. Então, ele é um artigo legislativo, vamos dizer assim, que é uma análise que é feita na tramitação do projeto de lei. Você vai fazer a estimativa. Se sua lei de diretriz orçamentária não fez essa previsão, você vai alterar a sua lei de diretriz orçamentária, vai fazer constar no anexo de metas fiscais demonstrativo, né, da renúncia, da estimativa e da compensação da renúncia de receita. Você vai fazer prever isso daí e você vai ter que demonstrar que isso não afeta a sua lei orçamentária. Eu, particularmente, acho que o caminho mais, vamos dizer, seguro de se fazer isso seria anular despesas, né, relacionadas ao quanto você estima que vai renunciar. Agora, o problema é o quanto você vai estimar de renúncia. Vamos supor aqui que você vai fazer um refis, que é uma anistia. E aí você vai anistiar todos aqueles que estejam na dívida ativa. A partir do momento que você faz isso, você, em tese, se você for dar um direito de 100%, você pode perder toda a sua receita destinada de multa e de juros que esteja registrada. Então, em tese, potencialmente, esse programa pode abranger isso daí. E muitas vezes esse valor é muito alto. Então, para você anular toda essa despesa, talvez não seja tão bacana para você fazer. Então, é mais seguro, né? E aqui a gente conseguiu conscientizar alguns municípios em relação a isso. Você prever num ano o refis, né, o programa de incentivo e executar no outro. Porque aí você pode tanto compensar como preveja na sua lei orçamentária. Exatamente. O Rogério Bandeira está falando aqui que já viu sua aula no tribunal, lá na Escola de Contas, muito boa. Está dando um feedback positivo aqui para ti. A Júlia perguntou aqui. Perdão. Não, pode falar. A Júlia perguntou, não sei se é uma pergunta, está sem um ponto de interrogação, mas acredito que seja uma pergunta. Por que se perde muito dinheiro com prescrição? Bom, aí eu acho que é uma questão da administração lá da dívida ativa, né? Entender aquilo que está para prescrever para executar e não perder. Aquilo que a gente... Isso é um problema para o município. É aquilo que a gente falou. A gente não trata isso como renúncia de receita. Mas a gente, no Tribunal de Contas, trata como uma omissão que gera um dano ao erário. Então, para mim, o gestor omisso, né, ele comete uma culpa grave ao deixar de tomar as medidas que sejam necessárias à arrecadação. Então, ele sabe que ele tem que arrecadar. Ele não pode se manter inerte e deixar de receber. Então, a gente trata os gestores de duas formas. O gestor que cobra e o gestor que se mantém omisso. Aquele que cobra e ainda assim não consegue receber, que é natural, que as pessoas muitas vezes não têm bens que consigam suprir, né, o débito que ele tem junto ao fisco, mas se o município tentou, ele tem, aquele gestor não é o gestor omisso. Agora, aquele que se manteve inerte, que ficou de braço cruzado, que não fez nada, deixou prescrever, sim, ele é omisso, não caracteriza tecnicamente uma renúncia de receita, mas sim um dano ao erário passível de punição. Ao meu ver, né, ao meu entendimento. Mas a gente ainda não enfrentou isso aqui no Tribunal de Contas do Espírito Santo, porque a gente não conseguiu fiscalizar a dívida ativa como um todo. Mas vai chegar o momento que a gente vai fazer, porque a gente está informatizando para isso. A gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir ver o crédito nascer e o crédito morrer, o que vai acontecer com ele nesse curso todo. Bacana. Vinícius, eu vou colocando para ti na tela umas perguntas, aí você vê se aparece aí para mim, para a gente... Tá, eu aqui. Vou colocar uma primeira também. Da Maria Aparecida. Tá. Não sei, coloquei uma da Maria Aparecida aí, não sei se apareceu para ti aí.
Eu vou seguir aqui, eu abri aqui, Rafael. A Maria colocou a Você primeira. abriu? Então, beleza, tranquilo. Beleza, Quando o pode ir. município não prevê na LDO a renúncia, o que faz em relação às isenções e imunidades? Bom, isenção é uma coisa, imunidade é outra. Isenção é um tipo de renúncia de receita, onde você deixa de lançar o tributo. Basicamente, a definição é essa. Você pode, mas você não vai lançar porque você concedeu uma isenção. Ela pode ser parcial, como o pagamento à vista dos tributos, ou ela pode ser total, como uma isenção com uma pessoa que seja idosa, que resida num único imóvel, que tem até um salário mínimo, então o município entende que ela não precisa pagar de IPTU. A imunidade é um instituto constitucional que independe de lei municipal, que abrange situações específicas em que, por uma questão de garantia fundamental, não se cobra o tributo sobre ele. E aí, no âmbito dos municípios, a gente tem a questão da imunidade recíproca, que você não vai cobrar de Estado e da União, não vai cobrar IPTU, não vai cobrar ISS, não vai cobrar ITBI, que aí se refere exclusivamente a taxas. Não vai cobrar impostos também sobre templos de qualquer natureza, e aí a gente abrange tudo aquilo que está relacionado à religião. Não vai cobrar também impostos sobre institutos de partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, né, não de empregadores, de trabalhadores. Não vai cobrar sobre instituições educacionais e sociais sem fins lucrativos. Aí a gente tem alguns casos também de imunidade, que é a questão do ITBI, para a questão de registros, né, lá do 156, parágrafo 2º, mas são coisas distintas. Veja a pergunta da Maria Aparecida, Rafael, por conta que aqui no Espírito Santo é comum que os municípios tenham um relatório de isenções e imunidade no sistema de forma conjunta, mas são institutos de benefícios separados. Por conta disso, É bem importante separar isso mesmo. Nós, no Tribunal de Contas, por conta desse relatório, da nossa experiência, na prestação de contas anual, a gente solicitou 2 demonstrativos dos municípios. A gente tem o demonstrativo da renúncia e tem os demonstrativos das imunidades, porque são benefícios diferentes, são situações diferentes, são análises diferentes. Então, dos exemplos que eu usei, quando eu analiso um demonstrativo de imunidade, se eu ver uma pessoa física, eu já sei que existe uma irregularidade ali, porque pessoa física não está enquadrada, né, na questão dos impostos, de você ter uma imunidade tributária. Quando o município não prevê na LDO, quando o município não prevê na LDO a renúncia, né, a gente já falou que ele precisa adequar, né? Nós, do Tribunal de Contas, estamos fazendo esse trabalho educativo nesses primeiros anos. Esse ano de 2020, né, análise de 2020, no 2021 a gente está analisando essas primeiras prestações de contas e a gente vai estar orientando como preencher e como fazer para que isso se torne um hábito, para que a gente possa ganhar na transparência, para que a gente possa estabelecer no futuro, né, o quanto a gente vai verificar se o planejamento está adequado e no futuro a gente vai verificar se aquela ação ela é efetiva. Porque todo benefício, todo programa e todo investimento público, a gente precisa saber se ele traz o retorno daquilo que ele foi criado. Ele tem um objetivo quando ele surge. Então, Maria Aparecida, o que a gente vai fazer com nesses próximos períodos é fazer com que seja essa regularidade, que a LDO passe a corresponder, para no futuro, sim, passar a penalizar e cobrar aqueles que estejam fazendo errado. Mas o nosso intuito agora é ser educativo e demonstrar como se faz para a gente poder melhorar a questão da transparência e do planejamento. Aí. Posso seguir ou você vai perguntar, Rafael? Pode seguindo aí. Você está conseguindo abrir, né? Tô conseguindo, tá aqui, tá aberto. Tá, não sei então se beleza. influenciando então na minha imagem para vocês, que eu não estou me vendo. Não influencia não. Então pode tá seguir. certo. Aqui é a pergunta da Cristiane Andrade. Eu falo da Maria Aparecida, porque Maria Aparecida é jurisdicionada aqui do Espírito Santo, e a gente já tem um contato maior, já participa dos meus cursos, então a gente vira e mexe, a gente está conversando aqui no Instagram também. A Cristiane Andrade está perguntando aqui o que poderia ser considerado um benefício fiscal, por exemplo. Então, o benefício é aquilo, o conceito, mais uma vez, que o Rafael citou lá. O benefício fiscal é quando o ente público abre mão da receita que ele teria direito. Basicamente é isso. Ele tem a obrigação de cobrar, mas ele faz a opção de não receber aquele tributo. Pode ser uma isenção, quando ele deixa de lançar. Pode ser uma anistia, quando ele deixa de receber multas e juros. Pode ser uma remissão, que é um perdão da dívida que você tem. Pode ser um subsídio, quando o ente vai lá e dá capital para aquele beneficiário. Ou pode ser um outro sentido. Pode ser, a gente tem uma figura aqui no Estado
né, me falhou o nome aqui agora, que não está na definição do parágrafo 1º, mas é o crédito presumido, pode ser também. Então, tem uma outra figura que o ICMS é muito comum, né, que ele vai e reduz o valor da alíquota, depois ele cobra no final. Mas agora vocês me desculpem que eu esqueci qual que é o instituto, ele não está lá. Como o Rafael mencionou, não necessariamente precisa estar definido no parágrafo 1º do artigo 14. É qualquer ato, né? Muitas vezes ele vai lá fazer uma redução da base de cálculo, ele vai fazer algum jogo lá para esconder, para poder não arrecadar. Então, qualquer coisa disso, independente do nome... Você ia falar do crédito presumido, no caso do ICMS? Não, não é do crédito presumido, não. É uma outra figura que tem lá. Eu vejo ele muito aqui no Estado do Espírito Santo, agora me fugiu o nome. Teria que pegar lá na lei lá para falar o que seria. Não, tranquilo. O Henrique pode seguir. Já perguntou o que pode ser descrito como medida de compensação no anexo da Lei de Diretriz Orçamentária, né? Vamos lá. O que pode ser descrito como medida de compensação no anexo da LDO? Para mim, você pode fazer tanto a compensação que está lá no inciso 2º do artigo 14, que seria aumentar a base de cálculo, ampliar a base de cálculo, aumentar a alíquota, majorar tributo ou criar um tributo novo. Isso aí é o fato que você vai compensar aumentando a receita, né? Você tirou, você vai compensar aumentando a receita de outro lado. Você tira de um lado e aumenta do outro. Ou, na minha opinião, você pode demonstrar que aquilo não vai afetar a sua meta fiscal. Então, basicamente, você pode reduzir a previsão de receita e, basicamente, reduzir as despesas consequentemente também. Isso é uma opinião minha, não vi ninguém defendendo em relação a isso, entendo isso por uma questão de equilíbrio, pela questão das regras da Lei de Diretrizes Orçamentárias mesmo. Marileia pergunta: isenção de ISS para algumas atividades mais atingidas pela pandemia. Exemplo, eventos. Qual o procedimento correto e o período determinado? Vamos lá. O ISS, eu entendo que não pode fugir da regra do artigo 8A da Lei Complementar 116. Aí ela instituiu, por conta do combate da guerra fiscal, que ficava vedado, que era proibido a concessão de qualquer tipo de benefício ou qualquer situação que promova uma alíquota efetiva inferior a 2%. Quando eu falo alíquota inferior a 2%, você pode ter uma alíquota de 2% e uma base de cálculo de 50%, isso já estava fazendo uma alíquota efetiva de 1%. Então, isso a Lei Complementar 116 ela não autoriza, ela veda. Até então, né, até ontem, era um ato de improbidade administrativa, hoje já não é mais. E isso caracteriza um efeito, né, financeiro para o município. Se você conceder esse benefício, você pode até perder aquela receita em favor do outro município que deixou de arrecadar por conta disso. Então, não pode fazer, não é recomendável. A pandemia não autorizou que isso fosse feito. O que foi feito na Lei Complementar 101, né, na Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei Complementar 173, é que no período do ano passado, enquanto na vigência dos decretos legislativos de calamidade pública, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal ele foi autorizado a não ser cumprido desde que o dinheiro que se deixou de ser arrecadado fosse revertido em favor do combate à pandemia. Então, essa foi a única exceção que a gente teve das regras de renúncia fiscal, foi essa. Exatamente você deixar de cumprir o artigo 14 no estado de calamidade pública, algo que não acontece hoje mais, porque já se baixaram esses decretos, e aí você deixaria de cumprir desde que o dinheiro fosse revertido em favor do combate à pandemia. Então, eu vi um caso, por exemplo, do município, que deixou de cobrar, né, a COSIP, né, a Contribuição sobre Custeio de Iluminação Pública, daqueles considerados como taxa social, né? Então, naquele caso, entendeu-se que era um auxílio daqueles mais pobres durante a pandemia, que necessariamente foram afetados, de certa forma, né, pela questão do vírus, aí, de ter que ficar tendo as restrições de circulação e tudo mais. Então, naquele caso, a gente entendeu que o artigo 14 ele poderia ter sido mitigado mesmo. Mas agora você pegar a questão de eventos pelo ISS, não vi nenhum tipo de autorização. Se alguém fez errado. Agora, né, não teve evento durante a pandemia, né, pelo menos aqui no Espírito Santo agora, que foi autorizado. Então, assim, se não teve fato gerador,
né, que é a cobrança de ingressos e tudo mais, não tem que se falar em cobrança de impostos também. Então a gente pode pensar nesse sentido. Deixa eu só fazer uma colocação em relação ao ISS, ali ao 8º A, né, da 116, que estipulou a alíquota mínima de 2%, e no parágrafo seguinte ali ela já fala dessa questão aí da alíquota mínima efetiva de 2%, que é proibido ali qualquer tipo de benefício também que implique que a alíquota fique inferior a 2%. Tá? Existem 3 subitens, né? 3 serviços que são exceção, que até pode ser trabalhado a alíquota inferior, tá? Que é 702, 705, algo relacionado à construção e à reforma, tá? Estou falando aqui a grosso modo. Mas pessoal, é isso mesmo, construção civil e reforma. E o 1601, que é o transporte municipal e de passageiros, não é transporte de carga, alguma coisa assim, não. Transporte municipal de passageiros, tá? Essas são as 3 exceções, 702, 705 e 1601. O restante, pessoal, ali não pode ter uma alíquota efetiva inferior a 2%. É isso que o Vinícius falou também. Eu tenho lá, por exemplo, eu tenho uma alíquota de 3%, aí eu vou lá e faço um abatimento da base de cálculo de 50%. No final, essa alíquota, efetivamente, ela vai ficar em 1,5%, aí já não pode. Tá bom, pessoal? Então tem que ter cuidado em relação a isso aí mesmo. Essa autorização que o Rafael falou, 702, 705, 1601, a gente consegue refletir o quê? Olha só, vai deixar de se prestar o serviço de transporte municipal de passageiros se tiver incentivo ou não? Não vai, porque ele é obrigado a ser prestado ali. Não tem outra opção. Da mesma forma, a construção civil. A construção civil ela vai acontecer de qualquer forma. Ninguém vai construir mais ou menos um lugar porque o imposto é maior ou é menor. Até costumo brincar que nesses casos, se eu fosse o prefeito, ia ser sempre 5%. O cara não tem escolha. Ele vai ter que pagar. E ele não vai deixar de construir, ele não vai deixar de usar o transporte coletivo. Exatamente. Vamos lá. Samanta aqui de Vitória. Um abraço, Samanta, que me ajudou muito aí quando eu precisei do meu ITBI, né? Às vezes a gente é professor, mas às vezes a gente precisa do socorro dos amiguinhos. Em relação a medidas de compensação, um recadastramento imobiliário pode ser considerado ampliação de base de cálculo? Eu entendo que sim, porque a base de cálculo é um cálculo, né, do valor final do imóvel. A partir do momento que você fez um recadastramento, que você alterou a base dos imóveis, você gerou, né, na verdade, uma revisão, você pode, desde que isso seja um aumento, né, Samanta? Existem casos que a gente vê que há uma redução. Então precisa ter só um pouco de cuidado, que você pode fazer, né, como uma ampliação de base, porque você vai ver que o cálculo está maior, né? De fato, a gente vê que isso vai compensar, porque se o lançamento básico do IPTU ele vai crescer com a revisão, aí a ideia é você manter um equilíbrio, você conseguiu bater a sua meta, o seu resultado está alcançado. O quanto o município vai arrecadar é de interesse do município. Então, o Tribunal de Contas não vai questionar se o município deixar ou entender que ele quer arrecadar menos. Isso não é um problema. O problema é deixar de prestar serviço, mas se ele conseguir manter em dia suas obrigações mesmo arrecadando menos, para a gente tudo bem, não tem problema nenhum. Se você quiser cortar a sua receita e ainda assim você continuar conseguindo cumprir com as suas obrigações, ótimo, maravilhoso. Né? O que a gente trabalha necessariamente, quando a gente fala em aumentar a arrecadação própria, é você evitar a dependência com as transferências. Então, quando a gente pega um município como Vitória, a última vez que a gente analisou, ele tinha 30% de arrecadação própria e 70% de arrecadação externa. E ele é o que tinha maior arrecadação própria no estado do Espírito Santo. Então, o que isso pode acontecer e que vem acontecendo é o quê? Que os governos estaduais e o federal, eles vêm diminuindo a quantidade de repasses e os municípios vêm ficando prejudicados em manter, né, a prestação de serviço. Então, é muito difícil, de fato, você estabelecer, né, a média de quanto você vai arrecadar ou não. O que a gente espera é que seja cobrado justo e que seja mantido o serviço. Se a gente conseguir achar nesse equilíbrio que a gente não consegue definir agora, né, conversando, e vai depender do caso concreto, de todas as situações em torno, a gente não teria problema nenhum você abrir mão, ou você fazer uma revisão de planta genérica de valores e, ao mesmo tempo, você continuar lançando a mesma quantidade, porque se entendeu que era necessário reduzir as alíquotas, também não teria problema nenhum, porque seria uma oportunidade realmente para reduzir. O que a lei de responsabilidade fiscal exige é que a base esteja atualizada. Se ela está atualizada, se entendeu que a alíquota tem que ser menor,
cumprindo os requisitos, não tem por que o Tribunal de Contas questionar se está sendo, né, cumprindo com suas obrigações. Exatamente. O Henrique aqui a gente já respondeu, que era a próxima aqui. E agora é o Tony Sobrinho, né? Eu posso fazer para incentivo do pagamento do tributo, por exemplo, de IPTU e os demais. O que eu posso fazer para incentivar o pagamento do IPTU, por exemplo? O que geralmente se faz é você dar o desconto do pagamento à vista, né? Isso aí seria, né, no caso, uma isenção parcial. Você pode fazer, é comum. Você já faz a previsão de que você não vai arrecadar aquele percentual, não é algo problemático de se fazer. Agora, fora disso, a gente tem os outros casos, né? Pagou tributos, pagou IPTU em dia, você ganha um cupom para ter um sorteio. Tem municípios que fazem álbum de figurinha, né? Você pagou em dia, você ganha tantas figurinhas, você preencheu o álbum, você ganha um brinde. Isso acontece até mesmo com a questão de nota fiscal do ICMS. Então, você pode fazer um programa desse aí, não tem problema nenhum para incentivar, até mesmo a recuperação da dívida ativa, né? Mais uma vez, para reforçar o começo da live, o que importa para a gente, enquanto Tribunal de Contas, é você cumprir as normas que estão ali, né? Se você quiser dar o desconto de IPTU de 50%, 60%, você cumprindo as normas, para a gente está tudo certo. A gente vai avaliar só a legalidade desse procedimento e não tenho o que falar em relação a isso, não. Eu não tô. Quando eu abro a minha caixinha de perguntas aqui, Vinícius, para mim está tudo completo, como se nada fosse respondido. Então eu não sei que ordem tá. Não, só mas tá você faltando, pode ir tocando aí, tá? Para mim só está faltando uma, que é a do Fernando. Se tem alguma. Deixa eu só cumprimentar aqui o Acioli Moda. O Acioli Moda, um grande estudante da área tributária, está dizendo aqui que a live está show e o professor Vinícius traz muita luz sobre os entendimentos dos tribunais. Show, Acioli, obrigado. um grande aí. amigo meu também. Obrigado, aí, professor. Então a gente tem aqui a última pergunta, né? Se não tiver nada rolando ali, coisa que eu não estou vendo, a última é do Fernando. Se tem alguma novidade em relação ao ISS das instituições financeiras. Eu não me recordo de ter visto nada em relação a isso, né? A gente teve a modificação dos cartões de crédito, né? Lá na modificação... talvez ele esteja falando isso, da 175, talvez ele esteja falando isso. A gente teve a questão... Se for, assim, não é assim, um assunto aqui da live em si, né? A gente pode até fazer uma live específica para isso, se for isso, tá? Senão você pode reformular a sua pergunta aí. Se ele quiser reformular, incentivo fiscal é aquilo que a gente discutiu. Instituição financeira não tem, né? Entendo eu também que botaria 5%, porque o cara quer explorar lá. E até é engraçado, porque às vezes os caras não costumam pagar o ISS, os bancos, né? Os municípios não têm condições, às vezes, de executar, de fiscalizar. E quando começa a fiscalizar, começa a choradeira. Nós vamos fechar as portas. Nós vamos sair aqui do seu município e tal. Mas aí não teria benefício, né? No caso de benefício não tem. O que a gente tem de novidade das instituições financeiras é o ISS sobre os cartões, né? Que inverteu e se criou aqueles procedimentos. Você vai ter que se criar aquele sistema para poder gerir, para dizer aonde que ele foi executado, para poder fazer o recolhimento. Tudo mais. Aquela choradeira dos grandes, né? Das grandes instituições que estão sediadas nos grandes municípios e estavam acostumados a recolher só num lugar. A partir de agora eles vão ter que fazer as divisões lá, questão de cumprindo os requisitos da nova disposição da 175, né? Bacana. Então, eu acho que encerrou aí, né, Vinícius? Tem mais alguma pergunta? Não, da minha parte aqui... Não. Da minha parte aqui, todas as perguntas foram respondidas. Deixa eu ver se entrou mais alguma coisa. Mim agora sumiu aqui já apareceu. Tem mais coisa aqui. Samanta perguntou quando que vai ser a aula da dívida ativa, que a gente está para fazer lá no canal da Escola de Contas. A aula vai ser quando o mestrado me permitir, Samanta. Assim, é a diferença aqui. Existe a diferença da live que eu estou fazendo com o Rafael. Eu não precisei preparar material. Simplesmente estou aqui na cara e na coragem, algumas anotações no papel, onde eu viro o olho, às vezes, para me balizar, diferente de uma aula que eu tenho que ir lá e ficar preparando slide, preparando conteúdo. Então, eu infelizmente não estou tendo tempo ainda. E a gente estuda pra caramba, né, quando vai preparar uma aula, né? Uma aula... às vezes, quando vou preparar uma aula, eu estudo, se a aula é de 2 horas, eu estudo umas 4, pelo menos. Uma média mais ou menos essa. Então, eu, infelizmente, estou em dívida mesmo, peço desculpa aí ao pessoal, né? Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer mesmo, né? Eu espero que eu consiga sobreviver ao mestrado também, e a partir do momento que a gente sair, a gente volta normal. Tendo tempinho, Samanta, eu vou divulgar, a gente vai fazer assim. Era até uma demanda da Corregedoria aqui do Estado, né? Corregedoria de Justiça,
mas eles esqueceram de mim. Espero que eles continuem esquecendo um pouquinho para a gente segurar isso mais um pouco. Quem sabe nas férias eu não dou conta de fazer. A Cristiane pediu para eu repetir o canal. O nome do meu canal não é meu canal, Cristiane. É o canal da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então você vai acessar lá, Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Nos vídeos você vai ver lá que tem uma série de aulas que eu já gravei, eram lives, né, que foram feitas no ano de 2020. E tem aula de ISS, tem aula de renúncia de receita, tem aula de imunidades, tem aula sobre taxa e lei de liberdade econômica. Então tem diversas aulas lá, tudo gratuito. Se você quiser tirar o certificado, você pode acessar o portal da Escola de Contas, é escola.tces.tc.br, se eu não me engano. Você consegue fazer lá o seu cadastro, você consegue emitir o certificado depois que você responder algumas questõezinhas lá que a gente colocou. O Tony, o que eu posso fazer para o incentivo do pagamento do tributo? Não é a mesma pergunta que a gente já estava aqui, que a gente já tinha feito. Então acho que é isso, né? Basicamente são essas questões. Ela repetiu. Elas começam a se repetir. Quero até passar um recado aqui para o pessoal que está assistindo a live agora, que talvez entrou um pouco depois ou entrou mais para o final, que a live eu vou tentar deixar gravado aqui, se não der nenhum problema no final aqui, eu vou deixar gravado para que vocês possam assistir depois aqui na Escola de Tributos Municipais. Já vou reforçar aqui, quem não segue, siga aqui a Escola de Tributos Municipais, a escola, siga também o professor Vinícius. E também, provavelmente na semana que vem, a gente disponibiliza no YouTube da Escola de Tributos Municipais essa live aqui também. Tá? Então, fiquem tranquilos aí quem entrou depois ou acabou de entrar na live, que a gente vai arrumar um jeito de deixar disponível aí essas lives aí. Tá? Então, professor Vinícius, tem bastante gente agradecendo, falando, agradecendo aí as suas palavras, dizendo que foi muito pertinente. Aqui o Bruno, aqui, por exemplo, falando parabéns à Escola de Tributos Municipais pela excelente live. O convite ao Vinícius foi muito pertinente. Engraçado, né, Vinícius? Como você falou no começo, a gente tentou marcar já lá atrás, lá do começo do ano, acho que em abril, mais ou menos, nós tentamos combinar uma live, mas não deu certo as agendas, né? E a gente acabou conseguindo fazer agora, né? Mas que bom, aqui o pessoal está gostando pra caramba. Voltei. Opa, caiu. Deu um break. Eu bati a mão aqui e acabou caindo. Tá. Não sei se você chegou a ouvir, eu estava falando aqui, algumas pessoas aqui falando aqui, agradecendo pela sua presença aqui, a parceria aqui com a Escola do Tribunal de Contas. Eu comentei que a gente tentou marcar essa live já de muito tempo, que você falou no início aqui, né? Que é um assunto realmente bem pertinente, né? Aí para o dia a dia dos municípios. A gente ia fazer um segmento dos tribunais de contas, né? Mas infelizmente não deu, né? A gente não conseguiu. A gente não conseguiu a agenda, o pessoal não deu para agilizar, mas quem sabe aí no ano que vem a gente consiga fazer um evento só com tribunais de contas aí de vários estados, porque aqui também a gente tem seguidores de vários estados, né? Então é interessante às vezes entender como é que está o posicionamento de um e de outro aí. Queria agradecer aqui, agradecer a todos aqui que puderam participar da live ao vivo, aqueles que estão assistindo aqui depois da live. Muito obrigado aqui pelo prestígio de vocês. E fazer um agradecimento especial ao professor Vinícius, que disponibilizou seu tempo para estar aqui com a gente, passando todos os seus conhecimentos. Eu te passo a palavra para você fazer suas considerações finais, Vinícius, para daí a gente encerrar aqui o nosso evento. Tá joia. Agradeço mais uma vez, Rafael, o convite. Agradeço aí a oportunidade de estar falando de um tema que é o que eu tenho pesquisado. Agradecer as pessoas que estão aqui acompanhando, né, os colegas que largam aí, né, durante a noite para poder ficar aqui acompanhando a gente, estar estudando. O pessoal que já me segue, que já me acompanha, aí, Samanta, Maria Aparecida, Bruno, que faz mestrado comigo, também entrou. Vários amigos meus que viram a live ao vivo aí no meu perfil acabaram entrando. Até minha namorada tá falando assim que achou agora que eu saí para poder falar com ela, mas eu já tô indo já, amor. Pode ficar tranquilo que tá acabando. Agradecer mesmo a oportunidade. As pessoas que me acompanham sabem o quanto que eu valorizo aqui, o quanto que a gente trabalha aqui no Tribunal de Contas para poder fazer a capacitação, né, dos jurisdicionados. É uma preocupação que a gente tem, de passar conhecimento, da gente conversar, da gente se aproximar, da gente saber as dificuldades e tentar entender. Então, as lives vão continuar um dia que a gente tiver disponibilidade, a gente vai levar pessoas para fazer programas como o Rafael está fazendo. Eu estou aqui porque eu valorizo a iniciativa do Rafael,
né? Fique bem claro, a gente não está ganhando, não estou ganhando nada por isso, além de estar incentivando o canal dele, estar incentivando a iniciativa, de estar fortalecendo um projeto que é bacana, que é aquilo que a gente valoriza mesmo, né? Que é você capacitar, que é aquilo você conhecimento, a gente poder se aproximar. Então, aqueles que quiserem continuar conversando com a gente, pode seguir aí a gente no Instagram. Aqueles que tiverem interesse em assistir as aulas que já estão lá no nosso portal da Escola de Contas, né, no YouTube, da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, também fica à vontade. Sigam aí também a questão do Rafael, né, sempre com dicas atualizadas. Eu mesmo me atualizo por aqui. Então, às vezes, assim, saiu uma decisão do STF. Então, às vezes, eu não tenho tempo de ficar acompanhando, eu vejo, né, por canais como o dele, e acompanhando aqui as pessoas que vêm falando, que vêm aqui compartilhando. Então é bacana a gente fortalecer esse tipo de iniciativa que não cobra nada de ninguém. Eu sei o quanto que tem de picareta aí que faz esse tipo de capacitação, que cobra uma fortuna e muitas vezes não ajuda em nada, e que os municípios acabam gastando e acabam investindo. Então, assim, eu só tenho que agradecer, parabenizar e me disponibilizar para ajudar da melhor forma possível e da forma como a gente conseguir daqui para frente, né? Quem sabe a gente consiga fazer coisas melhores também e trazer novos conhecimentos, e quem sabe até melhor essa live aí daqui a uns tempos, quando eu terminar o mestrado, falar melhor de renúncia de receita, com as novas proporções, com os novos dados, né? Quem sabe a gente consegue. A gente vai começar a trazer mais coisas aí também, então por isso peço para que todos compartilhem aí, depois também a live vai ficar salva, se compartilha a live com um colega que não pôde assistir, que não ficou sabendo, enfim, para a gente, isso motiva a gente aqui a continuar, como o professor falou. A gente está aqui passando informação, os professores vêm aqui, eu estou vindo aqui várias vezes esse ano já, não estamos cobrando nada, estamos trazendo a informação aqui, no intuito de ajudar aí, todas as pessoas aí que são afetadas por aqueles assuntos que a gente por aqueles assuntos que a gente esteja tratando aqui nessas lives ou nas postagens aí que a gente faz, tá bom? Obrigado a todos mais uma vez, agradeço de novo aqui ao professor Vinícius e até uma próxima aí, pessoal. Valeu, galera. Boa noite. Abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço, Vinícius. Obrigado. Valeu, Tchau, Rafael. tchau. Até mais.